se fala em previdência, as pessoas pensam logo em algo ruim, que não dá rentabilidade, algo que não presta, um investimento que não faz sentido. E muitos pensam até mesmo no INSS. E a maior parte dos brasileiros, a grande maioria, quando se aposentar, vai depender do INSS para ter uma renda mensal. Visto que quando essas pessoas ficarem mais idosas, elas não terão aquela força, aquela vitalidade para conseguir trabalhar. Porém, o INSS futuramente pode não ser o suficiente para a gente ter uma vida de qualidade na terceira idade. Visto que as pessoas que trabalham hoje, elas pagam INSS, ou seja, pagam as pessoas que estão aposentadas para que elas consigam ter a renda. E quando você for se aposentar, outras pessoas vão trabalhar, vão conseguir recursos para te financiar também. É assim que funciona o INSS. Só que há alguns problemas no INSS. Primeiro, atualmente a população está vivendo cada vez mais conforme a medicina vai avançando. E além disso, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Ou seja, vão ter menos pessoas trabalhando à medida que mais pessoas vão ficando velhas, vão envelhecendo e vão ter acesso ao INSS. Ou seja, essa pirâmide ela vai inverter. A gente tem uma base ali atualmente cheia de jovens pagando os idosos, mas vai chegar um momento que a gente vai ter muito mais idosos do que jovens pagando eles. E o governo ele vai precisar de alguma forma pagar essas pessoas para não deixar elas sem o INSS. E ela já faz isso através dos gastos públicos. Muitos devem imaginar, nossa, o primeiro gasto do governo é educação. O governo gasta muito com a saúde, gasta muito com as estradas. Na verdade, o maior gasto do governo em si é com a Previdência. Então, futuramente, o INSS ele pode sofrer algumas mudanças justamente para que o governo ele não fique tão necessitado, para que ele não gaste tanto com esse único recurso, que pode comprometer completamente as despesas do país. Mas então, já que com o INSS eu não vou ter o suficiente para ter uma vida boa, o que eu preciso fazer para complementar essa renda vinda do INSS? Eu me chamo Aleph Nogueira e você está no canal Riqueza Inteligente. Nesse canal a gente fala sobre finanças e principalmente sobre investimentos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aconselho que veja os outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Agora que eu já me apresentei, o que é necessário de fato para complementar a renda que vem do INSS? Hoje nós vamos falar sobre a Previdência, uma forma da gente garantir uma aposentadoria extra, uma renda extra na terceira fase da vida ou até mesmo antes, caso você tenha esse planejamento. A Previdência ela tem uma série de benefícios que só podem ser usufruídas no longo prazo. Benefícios esses que a gente não encontra tão facilmente em outros ativos ou até mesmo não se encontra. Esses benefícios eu vou falar para você ao longo desse vídeo, tá? Vou falar alguns, não vou falar todos porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. A gente tem muita coisa para falar aqui da Previdência ainda. Antigamente, e até mesmo nos dias de hoje, a Previdência é vista como um investimento não muito bom. Porque antigamente ela tinha altas taxas, ela tinha uma dificuldade de acesso, para a pessoa entrar tinha que pagar, para sair tinha que pagar, para fazer uma portabilidade, que é um benefício que ela tem, a gente tem que pagar também, isso antigamente, né? E essas altas taxas faziam com que a rentabilidade que a gente tinha dentro desse ativo acabasse ficando abaixo do CDI. Além disso, antigamente a gente não tinha uma classe de ativos muito grande, a gente não tinha uma cesta de produtos muito grande, o que fazia ainda mais difícil escolher um bom ativo. A gente escolhia aquele ativo e ainda tinha aquele monte de taxas. Atualmente, a gente tem cerca de 1,1 trilhão de reais aqui no Brasil investidos em Previdência. E 500 bilhões de todo esse patrimônio estão abaixo do CDI. E vale ressaltar que para bater o CDI não é muito difícil, na verdade é fácil. Basta que você invista em um ativo, um CDB por exemplo, que esteja rendendo acima de 100% do CDI. 101%, por exemplo. E facilmente a gente encontra aqui no mercado ativos rendendo 110, 120, até mesmo ativos rendendo 200% do CDI. Mas não se engane, a Previdência ela não é ruim. Alguns ativos ali dentro da Previdência, se você não souber escolher corretamente, vão ser ruins de fato. Até mesmo o veículo que comercializa essa Previdência também pode acabar te atrapalhando com esse monte de taxas, taxa de carrego, taxa, enfim, uma série de taxas. Agora vamos falar sobre os tipos de Previdência. A gente tem dois tipos de Previdência. O VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, e o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. O nome em si não diz muita coisa sobre o que cada ativo faz, nem mesmo o que significa. Mas entre essas duas previdências, há uma grande diferença. Vamos começar aqui falando sobre a PGBL. Esse tipo de previdência
é muito bom para quem declara o imposto de renda de forma completa, porque ele tem uns benefícios em relação às taxas de imposto de renda. Por quê? Se você recebe uma renda tributável, você tem que pagar imposto, é claro. Mas, quando você investe no PGBL, você tem um benefício de quanto de imposto que você tem que pagar. Aqui no PGBL, você pode investir até 12% de sua renda tributável, ou seja, da renda que você tem que pagar imposto, e diminuir a renda tributável que você tem. Ou seja, você vai pagar menos imposto investindo no PGBL. Por quê? Quando eu tenho 100 mil reais, eu tenho que pagar 27,5% daqueles 100 mil, eu vou ter que pagar 27.500, certo? Quando eu invisto 12% no PGBL, ou seja, 12 mil reais, eu vou ter que pagar imposto de renda não sobre os 100 mil, mas sobre 88 mil, que diminui ainda mais o quanto de imposto eu tenho que pagar. Mas se passar desses 12%, aí sim não vai fazer tanta diferença. O máximo é 12. Se subiu de 12, se passou de 12, você vai pagar sobre aquela parte acima dos 12 que você investiu também. Mas dependendo da escolha do PGBL, vale muito a pena quem faz a declaração simplificada mudar para a declaração completa justamente para obter o benefício que ele entrega. E vale ressaltar que você deixa de pagar o imposto hoje para pagar no futuro, depois que esse dinheiro já trabalhou para você e quando você quiser resgatar. Isso mesmo, você só paga o imposto no resgate. Outro ponto que devemos falar também aqui sobre o PGBL é que o imposto de renda ele não é sobre o lucro que esse ativo nos fornece, é sobre o patrimônio inteiro. Então, se eu colocar 100 mil e esses 100 mil virar 110, eu não vou pagar imposto sobre aqueles 10 mil que teve de lucro, e sim sobre esses 110 mil, o que faz esse tipo de imposto não ser tão legal para você investir caso você não tenha esse benefício dos 12%. Ou seja, se você investir 12%, não compensa mais você investir 13%, 14%. Por isso, esse investimento é muito bom apenas para aquelas pessoas que têm aquela renda tributável e querem investir esses 12% que elas vão ter de benefício. Agora vamos falar sobre o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Esse tipo de investimento é ideal para aquela pessoa que faz o imposto de renda simplificado e é ideal também para aquela pessoa que tem uma renda isenta de imposto de renda, para quem tem aquele benefício, que recebe seu valor e não precisa pagar imposto de renda, não precisa fazer declaração. Esse tipo de investimento é muito parecido com um fundo de investimento qualquer. A diferença é que nele você não vai pagar o Come Cotas, que acontece em maio e novembro e é uma antecipação do imposto de renda. Então é um benefício que a gente tem nesse fundo, nesse ativo, no VGBL, que a gente só paga o imposto no momento do resgate. E diferente do PGBL, o imposto dele é sobre o lucro e não sobre o patrimônio, o que é ideal para a gente investir, principalmente quando a gente já passou aqueles 12% do PGBL ou quando a gente quer investir mesmo e às vezes a gente não tem uma renda tributável. Agora falando de impostos aqui sobre esses dois ativos. No PGBL, como eu já disse antes, a gente paga o imposto sobre o patrimônio total. Agora no VGBL, a gente paga imposto sobre o lucro que a gente obtém com esse investimento. A gente tem duas tabelas de imposto de renda na hora de escolher ali. De forma simplificada, a gente tem a tabela regressiva e a tabela progressiva. É muito fácil. A tabela progressiva, ela acompanha a tabela que a gente já conhece atualmente. Ela, ao meu ver, não faz tanto sentido. É a tabela que a gente utiliza para pagar nosso imposto de renda, para declarar o imposto de renda sobre a receita que a gente gera do nosso trabalho. E como que funciona? Tem a tabela, e quando a gente resgata o ativo, ou seja, se a gente for escolher uma renda passiva mensal, ou se a gente vai escolher fazer resgates mesmo, o mais ideal, ao meu ver, é fazer resgate. Quando a gente faz o resgate, esse valor ele inclui na renda que você já tem e facilmente vai passar da tabela mínima de imposto, provavelmente. Então, para você pagar o mínimo de imposto no VGBL, você teria que ter uma renda mais o resgate que você efetua desse fundo inferior a R$ 2.826, o que é muito difícil, principalmente quando a gente estiver na última fase da vida, que é um momento que a gente está um pouco mais suscetível à doença, é um momento que a gente precisa fazer mais tratamentos, fazer consultas médicas, o que exige uma série de recursos, um grande volume de capital, o que facilmente pode passar dos R$ 3.000 ou R$ 4.000. Por esse motivo, eu não vejo tanta vantagem em investir utilizando a tabela progressiva. Agora falando aqui da tabela regressiva, eu acredito ser a mais ideal. Ela começa
com um imposto altíssimo de 35%. Isso no momento que você faz o investimento até 2 anos. E conforme o tempo vai passando, esse imposto vai diminuindo e depois de 10 anos a gente consegue o mínimo de imposto possível nessa tabela, que é de 10%. Por isso que esse investimento ele é muito bom para o longo prazo. Então, independentemente se você resgatar 10 mil, 20 mil, 30 mil, você vai pagar apenas 10% depois desses 10 anos. Diferente da tabela progressiva, onde um resgate de 10 mil pode comprometer completamente a sua carteira, o que gera ali um maior pagamento de impostos. E vale ressaltar que o imposto de renda desses ativos, eles são retidos na fonte, então você não precisa emitir DARF e pagar, ele já sai ali direto da instituição que você investiu, então você só precisa declarar que você pagou esse imposto na plataforma da Receita. Agora falando de resgates, como que a gente vai usufruir esse ativo? Tem diversas formas de resgate, mas a que eu mais gosto é o resgate mesmo, a forma de resgate, porque a gente tem a renda, certo? Uma renda mínima por um certo prazo, uma renda vitalícia. Há diversas formas de receber essa renda, isso você decide no momento de usufruir, certo? Eu posso deixar um vídeo dedicado apenas para os tipos de renda, que são vários, mas o que eu acho mais vantajoso é o resgate, que eu posso resgatar a qualquer momento, sempre que eu quiser eu pego, e não tem problema, e o dinheiro continua lá rendendo. Agora, diferente de uma forma vitalícia, de uma renda mínima mensal, de uma renda por um determinado período, porque a Previdência é como se fosse um seguro, e quem faz seguro são seguradoras. Quando ela faz esse cálculo de renda mensal mínima, renda vitalícia, eles têm todo um cálculo para eles saírem ganhando. A seguradora nunca sai perdendo. Por isso que eu prefiro o resgate. Agora que chegamos no final do vídeo, vem a escolha difícil: PGBL ou VGBL. Qual que é o melhor? A resposta é muito simples. Os dois são ótimos e cada um tem um benefício diferente. Se você é um tipo de pessoa que recebe uma renda tributável, você pode investir 12% no PGBL, e se você quiser investir mais que isso na Previdência, aí sim você investe no VGBL. Então, até 12%, opte primeiro pelo PGBL e depois, se quiser investir mais, pelo VGBL. Então, você tendo os dois na carteira, uma tabela regressiva, que é a que eu mais admiro, que é a que eu mais gosto, você vai ter um investimento muito bom para o longo prazo. Você pode investir nesse tipo de investimento através de bancos e corretoras, mas tome muito cuidado ao investir pelos bancos, principalmente os bancões. Por quê? Porque normalmente eles têm mais taxas embutidas, o que fazem essa previdência render muito menos no final, o que faz com que ela tenha um rendimento abaixo do CDI. 500 bilhões dos investimentos que a gente tem em previdência hoje estão perdendo para o CDI, justamente por essa causa, por conta dessas taxas altíssimas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Estamos com a meta de 1000 inscritos para o finalzinho de outubro. Conto com a colaboração de vocês para alcançar essa meta e acredito que a gente vai conseguir bater. Se você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui abaixo. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!